Oi, 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 boa tarde, bom dia, voltei. Para quem tem me acompanhado aqui já há algum tempo, eu vinha no mês de dezembro, até o mês de dezembro, vinha fazendo 2 lives semanais, sempre com assuntos ligados à organização e planejamento, e lives curtas que duravam no máximo meia hora, que é para você ter tempo de organizar a sua vida e poder estar aqui também, junto comigo. Então, hoje, o assunto sobre o qual eu quero falar com você é agenda. Mas antes de começar a falar sobre agenda, eu queria te fazer uma pergunta. Você já começou a se organizar para 2023? Você já começou a planejar como é que você vai colocar em prática os seus sonhos, os seus desejos, aquilo que você pretende que seja o seu ano de 2023? Você já começou a fazer isso? Ou falar em organização para você é algo que te deixa muito ansiosa, que te dá uma sensação de que você está hermética, que você está perdendo a sua criatividade, que você está limitando a sua criatividade? Como é que você vê planejamento e organização? E como é que você faz isso acontecer na sua vida? Hoje eu queria falar com você sobre a agenda, que é uma ferramenta excelente, que eu passei anos da minha vida sem utilizar, embora sempre tenha sido uma pessoa de utilizar a agenda, e retomei o uso da agenda nos últimos anos e compreendo perfeitamente o potencial de organização, planejamento e produtividade que essa ferramenta tem. Mas antes de mais, eu queria saber de você. Você me responde aí, você que está vendo essa live agora, ou você que está vendo essa live gravada, me diz se você já pensou em começar a se organizar para o ano. E se pensar em organização de um ano é algo que te deixa um pouco apreensiva, que é algo que te paralisa. E a primeira coisa que eu quero te dizer é que a organização ela não precisa ser para o ano todo. Você pode ser o tipo de pessoa que tem alguma dificuldade de se projetar para um ano, para 10 anos, ou você é o tipo de pessoa que consegue fazer planejamento de longo prazo. Mas se você é o tipo de pessoa que, para quem é difícil imaginar-se no futuro, você pode fazer planejamentos diários, semanais, mensais, trimestrais. E, para isso tudo, a agenda é uma excelente ferramenta para a gente organizar aquilo que a gente quer que aconteça nesses períodos mais curtos, médios ou longos de tempo. Então, eu queria partilhar hoje com você o que eu tenho feito e o que tem dado certo para mim, né? O que tem funcionado para mim em termos de organização. Que eu acho que quando eu trago os exemplos práticos de coisas que funcionam, que estão funcionando para mim e também partilho as dificuldades pelas quais eu passei, eu acho que existe uma probabilidade maior de você se conectar também com aquilo que eu quero falar. Então, como eu estava dizendo agora há pouco, eu sempre fui uma pessoa de agenda. Quando eu estava na escola, quando eu estava na faculdade, então eu sempre fui uma pessoa de utilizar a agenda. E não sei porquê, não sei te dizer exatamente porquê, a agenda deixou de ser algo que me atendia durante muito tempo. De uns anos para cá, eu comecei a olhar para o planejamento de vida, de curto, médio e longo prazo, e senti necessidade de ter algo palpável, um objeto onde eu pudesse fazer um registro daquilo que eu quero que seja o meu dia, a minha semana, o meu mês, o meu ano ou daqui a 5 anos. Então, uma coisa que eu quero deixar clara também, você pode começar a se organizar em qualquer altura do seu ano. Você pode seguir um ciclo lunar, pode seguir o calendário gregoriano. Isso não interessa muito. O importante é que a organização te leve para um lugar de autoobservação daquilo que funciona para você, daquilo que não serve, daquilo que você quer que aconteça. Então, organização tem que servir para isso. Por isso que eu perguntei no início da live se você era o tipo de pessoa que achava que organização te aprisionava, te limitava a criatividade, porque essa é uma confusão que é feita muitas vezes com organização, que as pessoas organizadas são muito chatas, são muito metódicas e não tem que ser assim.
Organização, antes de qualquer coisa, ela tem que atender a algo que eu quero que aconteça na minha vida. Mas para eu entender, para eu saber, para eu identificar aquilo que eu quero que aconteça na minha vida, eu tenho que fazer esse caminho de autoobservação. Tenho que olhar para dentro de mim e tenho que saber, principalmente, aquilo que eu não quero mais que aconteça e como é que eu realizo tudo aquilo que eu quero que aconteça na minha vida. Então, pegando de novo a ponte com o que eu estava falando, eu sempre fui uma pessoa de agendas, né? E aí, durante um tempo, eu deixei de usar agendas e dos anos para cá, passei a utilizar um método que você deve conhecer. É um método registrado, que foi criado por um norte-americano, um designer de Nova York, que é o Bullet Journal. Aí eu comecei a usar o Bullet Journal. Eu sou designer, sou fotógrafa e achei assim deslumbrante eu poder criar a cada mês uma identidade visual, uma paleta de cores, uma mandala. Então, eu fui juntando o que é a mandala lunar, e eu já vou falar um pouco sobre isso, e o método Bullet Journal para criar um sistema de organização que me atendesse de forma diária, semanal, mensal, trimestral e de longo prazo. E fiz isso até dezembro do ano passado. Entrou 2023, eu resolvi mudar isso tudo e voltar para a agenda. Só que eu não queria voltar para uma agenda normal, né? Quem vem do Bullet Journal todo caprichado, com cores e tal, e eu já tive até a oportunidade de partilhar aqui, né, como é que eu organizo, ou como eu organizava o meu Bullet Journal, e continuo achando que é um método muito eficaz de organização. Eu resolvi que esse ano eu não ia mais usar o Bullet Journal e ia utilizar uma agenda. Mas não podia ser uma agenda qualquer. Então, vou mostrar para você agora, é a agenda que eu escolhi para 2023. Aliás, chamá-la de agenda pode ser até algo que limita a função desse lindo objeto. Esta aqui especialmente chama-se mandala lunar e ela é criada por umas meninas do sul do Brasil que entregam em todo o país e também fora do país. Eu acho que elas entregam em Portugal e Espanha, não sei. Mas assim, são belíssimas, são encapadas com tecido. Elas são, vou deixar aqui bem pertinho assim para você ver, elas são cuidadosamente ilustradas, tanto na parte de fora quanto na parte de dentro. São muito femininas e também já vou falar sobre isso. As ilustrações interiores são realmente muito caprichadas. Vou pegar aqui uma como exemplo, só para você entender. Olha que beleza que é essa ilustração. Não sei se vocês conseguem ver. Ou seja, ela é toda muito cuidadosa. Essa é uma dos postais que vem com a agenda. Já vou dizer para que ele serve. E eu resolvi que esse ano eu ia voltar para a mandala lunar, que foi algo que eu já fiz há uns anos atrás. E por que eu fiz isso? E isso também vai ao encontro da mensagem que eu quero deixar aqui, que é muito importante. Eu me vi muito ansiosa, muito preocupada em cada mês no meu Bullet Journal de fazer uma capa diferente, uma letra diferente. E eu estava meio aprisionada dentro dessa estrutura que fui eu que criei, né? Dessa estrutura de organização que precisava ter um suporte muito belo, muito funcional, muito perfeito. E isso estava me gerando alguma falta de produtividade. Eu não sei se eu estou sendo clara, mas eu utilizava o método do Bullet Journal e a cada mês eu criava uma identidade para aquele mês, e principalmente ligada às estações do ano. Então isso estava me limitando de alguma maneira. Não é uma responsabilidade do método, porque o método funciona e é muito bom, mas é um mau uso da ferramenta. E como é que eu consegui perceber que aquilo não estava funcionando? Porque eu estava observando aonde que aquilo ia me levar. E esse acho que é o primeiro ponto que é importante aqui que eu fale e que a gente deixe claro, uma vez que a gente está falando de organização, é que organização é sempre algo que vai existir na sua vida, que vai ter que acontecer na sua vida, mas é algo que vai ter que ser sempre lapidado.
não é? Organização, ela não é hermética. Hoje, o que me atende é essa agenda que está aqui. Até 2022, o que me atendia era um bullet journal. E a gente tem que ter essa abertura para facilitar os nossos processos de organização. E cabe a nós ter discernimento para observar e entender o que não está correndo bem, que está dando mais trabalho do que, na verdade, gerando produtividade. Porque o objetivo de uma agenda, o objetivo de um objeto onde você vai fazer um registro daquilo que você quer que aconteça no seu dia, no seu mês, no seu ano e a longo prazo, o objetivo desse registro é você manter o contato com você. É você manter o contato com as suas necessidades, com os seus valores e viver uma vida mais tranquila, né? No sentido de criar uma mente mais tranquila. Se isso não está acontecendo, aí você tem que reavaliar o método. Você tem que reavaliar a rota, né? Você tem que recalcular a sua rota. E foi isso que eu fiz no ano passado. No final do ano passado, eu decidi que ia dar um tempo do Bullet Journal, mas eu continuo achando o método excelente, e passar para um objeto, que é este, onde eu só preciso inserir, escrevendo o registro daquilo que eu quero que aconteça. Então, eu vou partilhar com você agora um pouco de como é que eu faço, como é que eu utilizo essa agenda. E eu acho que isso pode servir para você, se você está pensando em se organizar e se você está aberta, e se você está aberto a entender um método de agenda. Então, eu começo refletindo sobre o que eu quero que aconteça nesse ano, não é? E esse ano eu resolvi que começa na primeira lua nova do ano. A primeira lua nova do ano aconteceu dia 21 de janeiro. Você não precisa se orientar pelos ciclos externos, pelo ciclo da lua. Você pode se orientar da forma como você quiser. Imagina, você pode começar um novo ciclo de organização quando é o seu aniversário, quando você faz anos. Você pode começar um novo ciclo de organização quando o ano gregoriano, o ano fiscal, o ano civil começa, né? Você pode ter uma data marcada para você recomeçar o seu processo. Por que é importante que o nosso processo seja anual? Porque ao fim de um ano, a gente vai olhar para aquilo que a gente decidiu que era importante para a gente que acontecesse naquele ano, e vai ver o que aconteceu, o que não aconteceu, vai refletir sobre as razões pelas quais não aconteceram, se foi porque eu desisti, se foi porque eu não investi tempo suficiente, se foi porque eu não planejei de forma mais adequada. Então, essa clareza de começar o seu ciclo, seja ele no seu aniversário, seja ele no primeiro dia do ano, seja ele na primeira lua nova que você decidir. E a lua nova, para quem tem uma conexão com os ciclos lunares, ela é muito interessante para inícios, né, para recomeços. E isso independe se você é mulher ou se você é homem, porque eu não estou falando aqui de ciclos menstruais, né? Eu estou falando de ciclos da vida, o ciclo da lua. Todos e todas nós estamos conectadas a esses ciclos da lua. Mas se isso não faz sentido para você, encontra uma forma de começar. Outra coisa que vai funcionar muito bem para você é estabelecer esse ritual de começo, né? Eu espero até a lua nova do mês para começar o meu novo ciclo. E isso me gera assim algo de interessante no sentido de renovação, de reset, né? É quando eu vou, naquele dia, eu vou olhar para o que foi o meu planejamento na lunação anterior e vou verificar aquilo que foi feito, aquilo que não foi feito, por que não foi feito, e vou recomeçar. E essa sensação, essa ideia que eu alimento, que eu nutro dentro da minha vida, do meu coração, de que eu posso sempre recomeçar, me dá também uma perspectiva mais leve sobre aquilo que não acontece quando eu planejo, não é? Porque eu sei que eu sempre posso recomeçar, que eu sempre posso fazer de maneira diferente, que eu sempre posso inovar, que eu posso desistir também, não é? Então, esses ciclos, a celebração desses ciclos também é algo muito interessante, né? Você marcar um ponto de partida.
Então, o que eu queria dizer para você? Como é que eu começo a minha agenda? E a minha agenda começou no dia 21 de janeiro, que foi a primeira lua nova de 2023. Eu começo fazendo uma reflexão muito honesta, muito sincera, muito delicada, amorosa, com aquilo que eu quero que seja o meu ano de 2023. Então eu traço metas. As pessoas, alguns especialistas em organização e planejamento consideram um ano, não consideram um longo prazo, mas eu considero até um prazo razoável, né? 365 dias. Então eu olho para o que foi o meu ano passado, decido aquilo que eu quero manter, aquilo que eu quero retirar, aquilo que eu quero transformar e vou fazendo uma listagem objetiva, sincera, amorosa, execuível, adaptadas aos meus valores, às minhas necessidades. Aí eu faço uma lista daquilo que eu quero que aconteça em 2023. E foi assim que eu comecei aqui a minha agenda. Eu fiz uma listagem de tudo aquilo que eu queria realizar. E assim, não há muitos limites, não há regras, né? Você pode querer realizar, ganhar mais dinheiro todos os meses, terminar um curso que você começou. Você pode querer emagrecer 10 quilos, ou seja lá quantos você quiser. Ou seja, não existe uma regra para aquilo que você quer. É um momento realmente de introspecção muito, muito bonito, em que você olha para você, em que você entende aquilo que são as suas necessidades, baseada nos seus valores, e escreve. É um momento que tem que ser íntimo, tem que ser delicado, tem que ser amoroso e tem que levar o seu tempo. E é assim que eu começo, organizando a minha agenda, estabelecendo aquilo que eu quero que aconteça nos próximos 365 dias, até a próxima lua nova, a primeira lua nova de 2024. Então eu faço isso e escrevo. Como esta agenda aqui, na qual eu estou trabalhando esse ano, ela é uma agenda que já vem com as lunações todas, e eu optei por seguir as lunações, o próximo passo é eu decidir o que eu quero que aconteça na primeira lunação. A primeira lunação, só para você ter uma ideia, eu vou abrir aqui na minha agenda. Ela começou em 21 de janeiro de 2023 e ela termina em 19 de fevereiro de 2023. Então, esse é o primeiro bloco de tempo que eu planejo. Primeiro eu planejei um bloco grande de tempo, que foi de um ano. Depois eu peguei um mais curto, primeira lunação. O que eu quero que aconteça? O que eu quero realizar durante essa primeira lunação? E escrevo as coisas. E tudo isso vai ser muito baseado naquilo que foram as anteriores lunações, as anteriores reflexões daquilo que serviu para mim, daquilo que funcionou, daquilo que eu quero transformar. Então, tudo que eu faço hoje é sempre baseado numa reflexão sobre o que aconteceu. Isso é muito importante que fique aqui claro. Então, eu escrevo o que eu quero que aconteça, e depois, só para te dar um exemplo, essa aqui é a segunda lunação que está vazia, né, que eu ainda não preenchi. E depois eu estabeleço, e esse método eu trouxe do Bullet Journal, eu estabeleço uns códigos de observação de mim, onde eu vou diariamente preencher aqui na minha agenda. Então, vamos seguindo. Primeiro eu faço o meu planejamento do ano, aquilo que eu quero que aconteça no ano. Segundo, eu faço o que eu quero que aconteça naquele mês que está começando ali. E depois eu vou para o meu planejamento diário. Todos os dias, e eu quero mostrar isso para você também, todos os dias eu escrevo, olha aqui, todos os dias eu escrevo aquilo que eu tenho que realizar naquele dia, aquilo que eu quero realizar naquele dia. Então eu vou fazendo de forma sucinta, objetiva, coisas que eu tenho que fazer. E essas coisas variam muito. Essas coisas podem ser desde pagar uma conta, assistir uma aula, criar uma arte para algum trabalho, rever algumas fotografias. Estou falando de coisas, né, que são dentro do meu escopo, né, dentro da minha área profissional.
né? E podem ser aquilo que você quiser. Então, o que eu estou fazendo esse ano é isso. Eu faço essa lista de coisas que eu tenho que fazer, e eu faço isso normalmente na noite anterior, faço a lista daquilo que eu quero fazer no dia seguinte e registro aqui. No dia em que eu escrevi, no final do dia, eu vou rever as coisas todas que eu escrevi e fazer uma análise de como é que foi o meu dia, como é que eu me senti. E aí você escolhe quais são os critérios a partir dos quais você vai se observar. Eu tenho pelo menos 3 coisas que eu gosto de observar todos os dias. Primeiro, é o meu autocuidado, se eu cuidei de mim naquele dia. Depois, se eu dormi bem, como é que foi a minha higiene do sono, como é que foi o meu sono, como é que eu acordei, como é que eu estou me sentindo. Isso para mim é muito importante, e você que decide quais são os critérios a partir dos quais você vai se observar. E o terceiro critério, que eu acho muito importante, é sobre o meu estado de humor. Como é que eu estou me sentindo? Como é que eu estou me sentindo? Se eu estou me sentindo produtiva, se eu estou sem energia, se eu estou muito irritada, se eu estou muito feliz, se eu estou tranquila, como é que vai a minha mente, né? Autocuidado, mente e sono. Esses são os 3 aspectos que eu observo todos os dias. Então, o meu ritual com a minha agenda é escrever todos os dias aquilo que eu quero fazer no dia seguinte. Ao fim desse dia, rever essa lista e observar aquilo que foi feito e aquilo que não foi feito e aquilo que pode passar para o dia seguinte, se não foi feito naquele dia que eu planejei. Terceira coisa, me observar durante aquele dia. E para isso, eu utilizo a minha mandala, que é isso aqui que eu já mostrei para você, mas eu posso mostrar de novo, né? Eu utilizo a minha mandala. Essa mandala está dividida em dias e eu pinto cada um desses quadradinhos com uma corzinha referente a um critério que eu quero avaliar. E assim eu vou mantendo aqui um diário da minha vida, daquilo que eu penso, daquilo que eu planejo, do que eu organizo, do que eu realizo, do que eu não realizo, do que eu priorizo, do que eu não priorizo. Então, quando chegar ao fim das 13 lunações ou ao fim de um ano, eu vou ter aqui um belíssimo registro do que foi um ano da minha vida. E esse registro diário, esse contato diário com aquilo que eu quero, com aquilo que eu preciso, vai me fazer cada vez mais atenta à minha vida e cada vez mais conectada com a minha organização, com aquilo que eu quero que aconteça, com o que eu não quero mais que exista na minha vida. Então, o que a gente tem que entender? Que esse poder de se organizar é na verdade, ter atenção a si mesma, a si mesmo. Organização é, antes de qualquer coisa, atenção a si mesma, é autocuidado, né? Organização tem que ser sinônimo de autocuidado. Organização nunca pode ser sinônimo de aprisionamento, de congelamento, de rotina chata, né? Eu vou fazer aqui uma live, talvez essa semana ainda, não sei, sobre rotina, que também é algo que causa muita confusão na cabeça das pessoas, de imaginar que rotina tem que ser uma coisa chata, igual todos os dias e congelada. Não. Rotina é planejamento de vida, é conexão com aquilo que te faz feliz. E se você é uma pessoa feliz, você tem meio caminho andado para poder executar os seus projetos, para poder colocar a sua vida para frente. Ou seja, imagina tudo isso como uma corrente, né? E cada elozinho conectado um ao outro faz a força dessa corrente, né? Um elo é a rotina, o outro é o planejamento, o outro é a organização, o outro é o autocuidado, né? E aí você vai colocando ferramentas que te ajudam a continuar com essa corrente forte. Então, o que eu queria deixar aqui como mensagem dessa live de hoje é: seja qual for a ferramenta de organização que você escolher, organização é algo que sempre tem que te trazer tranquilidade, que sempre tem que te trazer conexão interna, que tem que te colocar no trilho que você escolheu. Porque só você
pode saber aquilo que é bom para você. Essas escolhas nunca poderão estar na mão de outra pessoa. Você que tem que estar com a rédea da sua vida ali, controlada, na sua mão. E também tem que saber quando abdicar desse controle e quando, até que medida esse controle é saudável. Mas isso tudo eu garanto a você que você consegue fazer se observando. E a agenda, esse ano, foi a ferramenta que eu escolhi para esse caminho de observação. Existem outras ferramentas muito interessantes que vão me ajudando muito também na organização do que eu quero. Listas, por exemplo, que não entram aqui na minha agenda. Na minha agenda entram minhas tarefas. Listas já é outra coisa. E eu também vou fazer uma live sobre listas. Embora aqui no meu perfil eu tenha um post que você pode consultar falando sobre listas. E eu já falei também, já fiz um vídeo sobre listas. Mas eu acho que é sempre interessante a gente voltar a falar nesses assuntos que, embora básicos, podem não conectar rapidamente na grande potencialidade de organização que eles têm. Então era isso que eu queria falar com você hoje. Eu espero que essa live tenha sido útil para você, que você, se você olhava para a agenda de uma forma meio desconfiada, se você achava que a agenda era algo que ia te aprisionar e te congelar dentro de um universo de tarefas, esse não é o objetivo. Talvez você não esteja utilizando a agenda da melhor forma. Se você quer se organizar, a minha sugestão para você é: compra uma agenda e começa a escrever sobre aquelas coisas que você quer que aconteça no seu dia e assim por diante. Vai se observando com carinho, com autocuidado, que eu tenho certeza que vai ser bom para você. Então eu espero que tenha sido útil para você. Se você gostou dessa live, você pode partilhar com outras pessoas, para quem você acha que pode ser útil essa informação. E é isso. A gente se vê em breve numa próxima live. Obrigado pela sua presença e até breve. Tchau, tchau.